eu sou a Mariana, eu sou nutricionista da Divisão de Alimentação e Nutrição da Secretaria Municipal de Educação. Hoje o nosso vídeo vai falar sobre as nossas experiências exitosas do leite materno ordenhado dentro das nossas creches. Mas antes de vocês ouvirem um pouco a experiência de cada um que nós convidamos para falar, eu gostaria de contar para vocês do histórico desse projeto e como isso começou. Então, desde o final de 2021 e o início de 2022, nós da Divisão de Alimentação começamos a receber alguns e-mails de algumas escolas que algumas mães queriam levar o seu leite ou elas queriam amamentar na escola e como isso seria possível. Diante dessa demanda e buscando garantir o direito dessas crianças e dessas famílias de terem o melhor também dentro da escola, nós convidamos alguns órgãos e algumas instituições importantes na garantia da alimentação na primeira infância para pensarmos em um protocolo para esse processo. Então nós convidamos o CONSEA, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, convidamos o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, convidamos o setor da saúde do escolar, que é da Secretaria de Educação, convidamos a CEPAM, que faz parte da questão de nutrição e alimentação dentro da Secretaria de Saúde e também a Vigilância Sanitária do nosso município. Com toda essa equipe, nós montamos um protocolo seguro, baseado nas orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, para que isso fosse possível. Dentro desse protocolo, nós conversamos sobre a questão de higiene, sobre armazenamento, sobre extração, transporte, manipulação e até o descarte desse leite que foi ordenhado. Diante desse protocolo montado, nós iniciamos o atendimento. Hoje, como isso pode ser feito? A escola recebe a demanda dessa família, seja uma demanda espontânea, então uma manifestação dos responsáveis de que eles querem ofertar esse leite também na escola, ou através das perguntas feitas durante a matrícula ou até no período letivo dessas crianças. Lembrando que estamos falando principalmente das crianças do berçário, que são da fase aí de 0 a 2 anos de idade. Recebendo essa demanda, a escola entra em contato com a Divisão de Alimentação, falando sobre essa demanda, e então nós marcamos uma reunião, tanto com a equipe escolar quanto com os responsáveis. E todo esse protocolo que foi construído, ele é apresentado tanto para a equipe quanto para os responsáveis. E se os responsáveis confirmam esse interesse, eles assinam um termo de responsabilidade para que eles continuem esse processo em casa, trazendo esse leite de uma forma segura para o ambiente escolar, e então nós iniciamos o atendimento. O início do atendimento é acompanhado pela nutricionista, que faz toda a orientação da lactarista e que também faz as demais orientações para a família, caso seja necessário. Esse atendimento ele permanece enquanto for de possibilidade e interesse da família e enquanto a criança estiver dentro do berçário. A partir do maternal, como a criança já está numa fase mais avançada e nós temos uma dinâmica diferente dentro da cozinha, nós precisamos encerrar o atendimento. Mas até hoje não precisamos encerrar esse atendimento porque estamos tendo ótimas experiências. Desde o início de 2022 até hoje, nós já tivemos 11 escolas com o período do fornecimento desse leite ordenhado e já tivemos mais de 15 crianças atendidas dessa forma. O nosso desejo é que um dia todas as nossas escolas que têm berçário tenham essa experiência e que todas as crianças que passarem pelos nossos berçários tenham esse direito garantido e que elas possam então também receber o leite das suas mães também dentro da escola. Nós contamos com vocês para ampliar essas informações, para acolher essas famílias, para que aqueles que querem e podem tenham esse direito garantido. Agora vocês vão ouvir o relato de algumas pessoas da nossa rede contando a sua experiência com esse momento. E nós esperamos que essas experiências e esses relatos te encorajem também a nos ajudar a divulgar e também a incentivar essas famílias e que você seja um promotor desse processo aí onde você está. Olá, meu nome é Priscila, eu estou na rede desde o ano de 2015 e atualmente esse ano eu assumi a direção na Escola Alceu Marozzi Rigueto. Como que foi a primeira solicitação que chegou aqui na escola em relação a receber o leite materno? No início desse ano, logo no início do ano letivo, uma mãe me procurou
comentando a insegurança dela a respeito de trazer a criança até a escola, né, e não ter essa possibilidade de amamentar. Até então também desconhecia desse projeto da merenda, né, em parceria com as escolas, porque desde quando eu inseri na rede, eu sempre ouvia que a mãe poderia amamentar a criança no período escolar, né, mas não teria essa oportunidade de trazer o leite. Aí, em contato com a Mariana, lá com o pessoal da merenda, ela me informou que tem esse projeto, que é o aleitamento materno na unidade escolar. E ela deu toda a orientação, veio até a unidade escolar e a gente fez essa reunião com a mãe para a inserção desse projeto aqui na nossa unidade. Quando chegou para você essa solicitação, qual foi a sua primeira reação e o seu primeiro pensamento? Logo que veio essa solicitação, como eu falei, deu aquela insegurança no sentido de não saber se isso poderia acontecer ou não. E depois essa questão da manipulação desse leite dentro do lactário, como seria essa questão de orientar a equipe, os professores, até porque a maioria que estão no berçário já estão na rede há um bom tempo, então ninguém conhecia esse projeto. E como que foi depois que começou o atendimento, na sua opinião, como gestora da unidade, em questão de rotina, de adaptação? A inserção foi super tranquila, a lactarista recebeu as orientações, né, da nutricionista, e aí foi feito diariamente, a família traz esse leite, existe todo aquele protocolo de verificação da qualidade, das cores do leite, toda a questão do descongelar. E aí foi super tranquilo, a adaptação da criança também com essa inserção do leite materno no ambiente escolar também se torna mais tranquilo e garante a alimentação. E aí a transição para a questão alimentar mesmo, da introdução alimentar a partir dos 6 meses, está sendo bem tranquila também. E qual que é a sua opinião em relação ao leite materno e à escola? Eu acredito assim que essa questão do bebê na inserção no ambiente escolar é o momento que ele tem que ele perde um certo vínculo com a mãe para começar uma nova jornada. Porém, a inserção do leite materno nesse ambiente torna a criança com mais facilidade de adaptação, promovendo a alimentação dele aqui no ambiente escolar. Eu sou Cristiane, trabalho aqui no Olindo Risato Pascoal, e faz uns 14 anos que eu estou na rede. Faz quanto tempo que você trabalha com berçário? Bastante tempo. Faz, desses 14 anos, acho que faz uns 12 anos que só de berçário. Só de berçário. Conta pra gente como que chegou essa solicitação do leite materno para você. Foi através da direção, foi através da família? Como que foi essa conversa? Foi através da direção. A diretora Sabrina chegou para mim avisando que ia ingressar uma criança que ia tomar leite materno na escola. E você teve uma reunião com o pessoal da merenda, como que foi essa reunião? Você achou que foi esclarecedora? Como que foi depois o contato com a família após essa reunião para a criança vir e trazer o leite? Como que foi? A reunião foi boa, foi ótima reunião, o pessoal da merenda veio, orientou a mãe, eu estive presente na reunião, eu vi toda a orientação que foi passada para a mãe. E depois, como é que foi quando a criança começou a vir? Como foi a sua experiência com esse leite? Foi excelente a experiência. Eu achei que ia ser, eu não achei que fosse tão fácil. A Ana chegou com 5 meses e já no primeiro dia aceitou o leitinho. Aceitou o leite, eu dava na colherzinha para ela. Teve aceitação já nos primeiros dias. A mãe sempre trouxe, bonitinho. Lógico que ela não tomava toda aquela quantidade. Ela tomava uma quantidade menor. E ainda toma, né, uma quantidade menor. Ainda continua tomando. E você achou que foi mais fácil ou mais difícil do que você imaginava? Foi bem mais fácil do que eu imaginava. Foi bem mais fácil. Você acha que foi uma experiência positiva para você? Sim, foi uma experiência positiva. Aprendeu mais sobre? Na verdade, eu já sabia, né? A gente já sabia, a gente está o tempo inteiro aqui ouvindo as palestras do CEPAM, falando sobre o aleitamento materno. Então, eu já era sabido que
do lado positivo do aleitamento materno, né? Eu sou a Franciele Bandeira, sou a mãe do Otto. O Otto tem 2 anos e 9 meses, eu tenho 33. Sou analista administrativo, trabalho numa empresa há mais ou menos uns 10 anos para a mesma família, e eles também foram um papel muito fundamental nesse processo de aleitamento do Otto na escola. Quando eu engravidei, meu maior receio era a parte da amamentação. Ficava pensando, será que vai doer? Será que ele vai pegar? Tanto que o Otto, ele é prematuro, ele nasceu quase um mês antes da data prevista, e eu tinha estudado que o colostro, que é o primeiro leite, ele sai, né, ele desce a partir do momento do nascimento da criança. Enquanto o médico estava lá fazendo o meu parto, eu falei, doutor, ele tá adiantado, será que vai sair colostro? Ele falou assim, fique tranquila, que a partir do momento que nasce mamãe, nasce o colostro e tá tudo certo. Então, desde o começo da minha gravidez, eu fiquei muito preocupada nessa relação. Então, a partir daí, até um pouco antes, eu estudei muito sobre alimentação, sobre o aleitamento, como que seguia. Também uma pessoa fundamental no processo de aleitamento dentro da escola foi uma amiga minha, uma colega minha, que ela é orientadora, né, de amamentação. E eu tirei várias dúvidas com elas. Depois que o Otto nasceu, eu tive algumas dificuldades, como todo mundo tem, que o pessoal acha que é assim, que ninguém vai passar, mas sempre passa. E a partir do momento da primeira dificuldade, a maioria acaba deixando de seguir com o aleitamento da criança. E eu procurei orientação. Ela era uma amiga, mas eu sei que o SUS, ele fornece essa orientação. Então é muito importante que qualquer dificuldade que a gente encontra, já no comecinho, que a gente busca o conhecimento, busca alguém para te ajudar ali no momento. Porque o Otto, quando ele completou acho que uns 3 meses, ele começou a não querer mais mamar no peito, que é normal. Então, voltei com a minha amiga, ela voltou pra gente fazer alguns ajustes e depois ele voltou a mamar e seguiu bem completo. E eu amamentei ele por volta até de 1 ano e 7 meses. Eu voltei a trabalhar quando o Otto tinha 5 meses de idade e foi quando ele entrou na creche e foi quando eu procurei a creche, já quando eu fiz a inscrição dele, que eu queria continuar esse processo de aleitamento materno dele, que eu não queria que fosse introduzido nenhum outro tipo de leite, já que eu tinha o melhor para oferecer para ele. E foi daí que começou toda a nossa história de buscar métodos para poder introduzir isso dentro da rede de escola, e assim, foi não tenho nem o que falar. Foi incrível a nossa história. O que te motivou a vir na escola e fazer essa solicitação para você poder continuar com o aleitamento? Eu acho que eu queria que ele tivesse mais, porque o que eu tinha estudado bastante, que o pessoal sempre bateu muito em cima em questão do aleitamento materno, era a questão de anticorpos, né? Que até tem, quando a criança tá doente, quando ela amamenta no peito, tem as células lá que o nosso corpo da mulher produz os anticorpos para combater aquele vírus que a criança tá. Então, acho que o ponto focal foi nessa parte, tipo, para poder ter mais saúde, mais anticorpos para combater, porque criança a gente sabe, né? Qualquer coisinha, gripou. Foi isso. E como que foi para você depois que conseguiu implementar o protocolo e você começou a trazer o seu leite? Foi mais fácil ou mais difícil do que você esperava? Como que foi a adaptação? No começo foi difícil na questão da rotina do trabalho, né? Porque eu tinha voltado já pro escritório, então foi difícil nessa questão. Conciliar, porque, por exemplo, eu fazia a ordenha, né, no escritório, então eu tinha uma bomba automática, então eu fazia durante o meu trabalho, pedia autorização para meus patrões, por isso que eu falo que eles foram o ponto-chave, assim, porque eu tive muito apoio deles, porque hoje a gente sabe que, né, é um pouco difícil, mas
eu tive muito apoio. Então, eu expliquei para eles quais eram meus desejos, que eu queria muito. E eles assim, então tá bom, vamos. Então, no começo foi mais essa parte, eu conciliar o horário que eu tinha que fazer a ordenha para ter a quantidade ideal para poder mandar para creche, né? Para ele ter um aleitamento aí completo na minha ausência. Esse foi o ponto mais difícil. Mas depois que eu consegui casar, foi muito mais tranquilo, porque depois a gente faz de olho fechado, né? Mas daí foi super tranquilo. E hoje você vê impactos dessa escolha sua? Muito, muito. Principalmente na questão de fala. O Otto, ele é uma criança, porque eu sei que na questão do aleitamento, principalmente ainda quando tá mamando no peito, tem os movimentos certos, né, do maxilar. E isso ajuda muito na questão da fala. O Otto é uma criança de quase 3 anos aí, mas ele dificilmente, se você olhar assim, ele fala poucas palavras erradas. Ele tem uma articulação muito boa na parte de introdução alimentar, que é começar a comer comida mais sólidas. Ele faz a mastigação muito bem, então ele acaba ingerindo todos os nutrientes da comida. Então, assim, o que eu vejo de ponto forte da recompensa do aleitamento foi mais essas duas questões, porque isso eu vejo muita diferença.